Ô, turma, vou gravar aqui um episódio com vocês. Eu pedi lá no Instagram uma caixinha para vocês mandarem perguntas falando de assuntos diferentes pra gente fazer um mix, assim, um episódio sobre tudo. Muitos temas. Sobre vida acadêmica, sobre hábitos, sobre amizades, sobre namoros, casamentos, sobre desapegos, sobre vida de solteira, sobre o que mais? Aqui, ó, fala sobre inveja, fala sobre dinheiro, incertezas, mudanças, saúde, enfim. Vou fazer um compiladão aqui, autores, fofocas literárias. Eu vou conversando então com vocês. Tava com saudade de uma coisinha dessas. Fico falando aqui sozinha. Ai, que tristeza. Como é que é aquele meme? É solidão ou é solitude? Eu falando sozinha com o celular. Bom, vamos lá. Ô, turma, essa semana, dia 11 de março, a gente vai ter um aulão sobre o absurdo lógico em Alice, no País das Maravilhas. Vai ser uma aula maravilhosa. Eu vou esperar vocês ali também pra gente se ver, pra gente poder falar sobre literatura e estudar. Então, antes da gente começar aqui a falar das partes ruins da academia e etc., no sábado a gente vai ter um aulão ao vivo. Entra lá no meu Instagram, ver tudo e etc. Vamos lá. A Aline falou: Ah, não vou falar os nomes, né? Não pode, é secrets. Então vamos lá, vou pra outra. Depois eu volto na dela e vocês nem vão saber qual que é a dela. A primeira, falar sobre a síndrome do impostor no meio acadêmico e falar sobre por que a academia te coloca um rótulo. Como é que é? Por que a academia coloca rótulos? Eu sinto que se não for pesquisadora como fulano ou ciclano, tomar 2 litros de café por dia e viver só para isso, eu estou pesquisando errado. Então, amigas, vamos começar pelo princípio básico do universo, que é assim: a galera colocou na cabeça que o normal é você ser descabelada, descuidada e escrever 10 artigos por dia, que aí sim você está no modelo ideal da pesquisa acadêmica. Pois então eu rejeito, então eu não estou. Porque se eu tiver que ficar com meu cabelo desgrenhado, eu não estarei por ali. Gente, pentei o cabelo, mas que coisa chata. É um mundo que muito fala sobre aparência, mas é movido por aparências, né? Que ironia da vida. Esse rolê do estudante que toma 2 litros de café e eu vou estudar até morrer, não sei o quê. Isso aí é legal quando a gente é jovenzinho, tá motivado, beleza. Se passou de uma certa idade, amiga, vai fazer um pilates. O Freud vai te esperar ali 1 hora. Ele escreveu lá já faz um tempo, entendeu? Então também não é uma coisa assim, a grande novidade. Se você sair da tua mesa, for fazer um pilates e depois voltar, o Freud vai estar te esperando, já foi até impresso. Então não tem pra que esse rolê todo, essa coisa toda com a pesquisa, né? Eu não sei também por que a gente chega nesses pontos, mas eu acho que é um mundo de performance e, querendo ou não, é um mundo de aparências. No meu meio, pelo menos, que é nas humanas, é um mundo que super critica as aparências, mas vive dela. Então é esse sinônimo, né, da boa pesquisadora ser a menina que tá descabelada, vestida de xadrez e com mocassim. Pô, estarei falhando miseravelmente nisso aí. E também estarei falhando na parte da pesquisa, porque eu não vou produzir 10 artigos, eu tenho uma vida, eu trabalho. E eu gosto muito do jeito como eu faço pesquisa. E o principal é que não tem nenhum professor meu reclamando da forma como eu faço pesquisa acadêmica. Então, o que os colegas falam, o que a pessoa vê, o que a pessoa pensa, é um direito da pessoa também, né? Perde aí o tempo da sua vida do jeito que você quiser. Sobre a síndrome do impostor, a gente tem que falar sobre isso internamente, porque eu acho que é uma questão gerada sobre esse olhar da expectativa alheia, da expectativa do outro. É muito difícil mesmo, até digo isso com relação à internet,
né? A gente postar e produzir um conteúdo que esteja ligado ao mundo acadêmico, para além das nossas produções e da nossa escrita, porque a sensação que eu tenho hoje é que nada tá bom e que as pessoas à nossa volta sempre vão julgar aquilo que elas querem da forma como elas querem. Então não importa, né? Se eu tô falando de cachorro, alguém vai aparecer dizendo: "Ó, mas você não está falando do gato". E a vida é feita dessas faltas, então eu acho que a síndrome do impostor ela pode ser um pouco combatida quando a gente não é que simplifica, porque existem muitas camadas para isso, né? Como eu sempre falo aqui, eu não sou psicóloga, eu sou apenas uma best aqui do podcast conversando com vocês e uma pessoa que tagarela muito. Além de Fernando Pessoa, eu não sei como ajudar vocês em absolutamente nenhuma outra coisa. Se me pedir para explicar os heterônimos, eu explico. Agora, fora isso, eu sempre uso esse exemplo de brincadeira, mas fora questões literárias, eu realmente não tenho propriedade para falar de nada. Mas com relação à síndrome do impostor, que eu tenho ela, eu tento silenciá-la, assim. Eu sei que eu já entendi na vida acadêmica que eu não vou ser a pessoa mais perfeita no mundo acadêmico. E eu já entendi também na vida que eu não vou ser uma Bruna sem defeitos. E isso, na verdade, não me incomoda mais. Na verdade, isso me deixa mais leve. Eu não sei até que ponto também é bom a gente tentar ser perfeito o tempo todo em tudo. Não sei se a síndrome do impostor pode ser combatida assim, mas eu tenho pensado bastante nisso. O que vocês acham? Outra, falando sobre praticar gratidão. Eu gostei muito disso. Eu realmente acho que é um privilégio muito grande, pelo menos da realidade, da minha realidade, é um privilégio muito grande que eu tenha muita coisa para ler, muita coisa para trabalhar dentro de um trabalho que eu amo e de coisas que eu gosto de fazer. Então, eu não encaro muito a vida não com mais dessa forma assim, ai, muita coisa pra fazer, nossa, eu tô muito sobrecarregada, nossa, que saco. Eu tenho ultimamente, já faz uns anos, né, principalmente depois, né, vocês sabem, de 2024, tenho trabalhado assim, pensando que é bom, que é bom, que é a vida, sabe? Ter muitas coisas e a agenda, como eu falei, ela vai continuar existindo. Então, o exemplo do Freud, né? Eu vou ali fazer as minhas coisas, o meu pilates, esticar minha coluna, fazer os meus exercícios, comer minhas frutas e voltar e as coisas ainda vão estar no mesmo lugar. Pelo menos eu aqui, né? Pensando na minha bolha, eu tenho esse privilégio. Então, eu não tô falando de ficar dias fora dos estudos ou fora do trabalho, isso é impossível, mas eu tenho ali 2 segundos para tomar um copo d'água e respirar fundo e eu acho que é aí que mora a gratidão, né? Nesses pequenos detalhes em que a gente se põe disponível para a vida, sem aquela lente do peso, sem aquela coisa da... Opa, parou de gravar. Sem aquela coisa da dor, do incômodo. Deixa eu ver aqui. Outras pessoas também pediram pra falar sobre a síndrome do impostor, olha só. Já começamos por ela. Você podia falar sobre estar sozinha e ser suficiente, mesmo você não estando sozinha no mundo. Você diz sozinha em relacionamentos. Gente, é uma pauta recorrente aqui no podcast, eu acho isso barato. É que, na verdade, eu não acho que isso é um problema. Vocês não precisavam conhecer esse meu lado, assim, uns 2 minutinhos comigo. Eu não acho que isso necessariamente é um problema. Na verdade, eu acho que na verdade, é a solução do problema do outro. Talvez, assim. Eu não sei. Gente, eu agora, por exemplo, não queria, não gostaria, não importa com quem seja, de estar num relacionamento. Então, quando a gente tá nesse eixo da vida, quando a gente tá assim, não, agora tá legal a minha vida do jeito que ela está, você não fica
pensando que estaria melhor se existisse uma pessoa que fosse de tal forma. Ou tem uma coisa que eu nunca entendi. Eu acho que isso é um problema que a Disney criou na nossa geração, assim. Eu sou de 97 pra cima também. Ou até mesmo anterior a isso. Que é essa coisa dos sonhos, né? Eu tenho um sonho do casamento, eu tenho um sonho do não sei o que, do namoro. A gente tem que tomar um certo cuidado da onde vem esses sonhos e da onde a gente projeta essas coisas. Não que eu tenha lugar de fala também para falar sobre o assunto, mas é porque assim, às vezes não é uma coisa que a gente realmente quer, às vezes é uma coisa que a gente vê todo mundo fazendo e a gente segue a mesma manada. E existe um outro problema também que eu acho meio complicado, que é essa coisa da solidão, de você se sentir sozinha. E aí você imagina, tipo, de todas as outras coisas que existem no planeta Terra, você imagina que a sua solidão ela seria resolvida no relacionamento amoroso. E aí eu não consigo entender como é que funciona um pensamento desse, porque na minha vida existem 300 mil coisas a serem feitas antes de eu pensar que um problema que eu posso vir a ter estaria relacionado a isso, entende? Porque eu acho que a gente porque assim, eu acho que o namoro, o casamento, não são instituições isoladas. Então, eu não quero namorar porque eu estou sozinha agora. Eu vou querer namorar se um dia eu encontrar um rapaz legal que eu queira estar com ele amorosamente. Você percebe que não existe o sonho sem o produto? Não, mas assim, eu não posso pensar assim, abstratamente que eu queria um casamento se eu não conheço nenhuma pessoa que eu estaria disposta a dividir isso. Enfim, é um pensamento muito complexo pra mim, é uma coisa que eu nunca vivi, eu não sei como é que funciona, eu sou péssima com relação a isso nas minhas amizades, porque eu não sei dar conselho sobre isso, não sei falar sobre o assunto, porque pra mim é uma situação inconcreta, não faz parte do mundo real, não faz parte do plano do real. Enfim, vamos lá. Ah, aqui ó, fala sobre o Caderno Proibido da Albert Céspedes. Esse livro marcou muito os meus últimos 2 anos. Até tava falando sobre ele no Clube de Palavras da Ana Sui, que é um clube muito legal, inclusive, para quem gosta de psicanálise. Ana Sui. Oi, cadê? Você tá aqui? Achei que tinha perdido o microfone. A Ana Sui é uma grande psicanalista e ela tava falando sobre o livro e eu fui lá dar uma aula. E assim, a Valéria, protagonista do livro, ela é muito interessante para nós em muitos aspectos da vida, justamente nesse pós, de entender como é que fica a vida depois, então, de resolver, entre aspas, tudo isso que nos mostram que é um problema. Então, é o casamento, é os filhos, é o emprego e etc. Como que fica a vida? Eu gosto muito dela nesse sentido laboral, de ver, mas ela também me irrita pela forma como ela se anula na vida, como ela não vai igual a Alice do Alice nos Países Alice do País das Maravilhas, que a Alice, ela continua. Ela cai no buraco, ela vê com ele falando que tá com pressa, o gato sorri e some, tem um chapeleiro maluco, ela toma um chá ali, ela tá crescendo e diminuindo de tamanho, ela tá doidona lá no rolê dela. Mas ela continua caminhando. Ela vai, ela tem um propósito. Qual que é o propósito? Voltar pro jardim. E no Caderno Proibido, a Alba, nossa, eu fazendo uma ligação completamente nada a ver, né? Literatura italiana e literatura inglesa, mas a Alba não, a Valéria, é porque a Alba de Céspedes que escreveu, mas a Valéria, ela meio que aceita a condição dela ali. É claro que aquilo ali é uma realidade italiana, pós-guerra, e tem todo um contexto, faz total sentido e tal, mas a minha crítica continua sendo ao fato de que
eu acho que nós precisamos refletir sobre a vida, refletir sobre aquilo que a gente quer verdadeiramente. E eu não vejo isso nela. Mas vejo na filha dela, né, na Mirella, que é, bom, também é dual pra mim ali. Outra pergunta, a criação de uma rotina e se enxergar como uma jovem adulta. Olha, rotina adulto tem, né? Não tem como não ter, a não ser que o quê? Seja uma pessoa muito da rica, né? Porque rotina todos nós aqui, réis mortais, precisamos ter. Enfim, agora eu tava pensando sobre isso, sabia? Se enxergar como uma jovem adulta. Eu me sinto uma jovem adulta, mas ao mesmo tempo eu já sinto que eu já não sou mais a jovem adulta que eu era. Eu acho que eu tô na fase 2.0 do jovem adulta, porque eu acho que eu já mudei bastante, né, na casa dos 20. E agora eu sinto que eu tô pronta pra entrar ali nos 30 daqui 2 anos, né? E conseguir de fato aproveitar essa terceira década. Mas é engraçado, é um pouco nostálgico, sim, chegar no final dos 20 e poucos. Porque você fica pensando assim, nossa, isso é crescer? É isso que vai ficar acontecendo agora na vida? Mas no meu caso tá sendo muito legal, eu estou adorando. Relacionamentos amorosos, ai. Não, relacionamentos amorosos já foi, já. Ah, sobre nos sentirmos atrasadas na vida. Isso é uma coisa muito particular, né? Também delicada, mas eu acho que a gente pode pensar assim: se eu estou me sentindo atrasada, provavelmente é porque eu estou me comparando com alguém. Porque se você, para você estar atrasada, precisa existir entre aspas, tempo certo. Mas o tempo certo, ele é medido por quê? Com base no quê? No que você tá vendo na vida do outro. E aí não faz sentido também. Não faz parte do plano do concreto, da vida humana. Então, eu penso assim, eu posso estar atrasada com relação ao meu passado. Olha, eu antes fazia coisas que eu achava que eram legais e agora eu não estou fazendo. Eu estou me sentindo parada, estacionada. Estou sentindo que eu não estou evoluindo. Aí sim, mas aí a comparação é eu comigo mesma, ou não? Eu acho que a comparação ela é saudável nesse nível. Como lidar com os erros e como não deixar que eles tomem conta de quem nós somos. Errar é uma coisa maravilhosa, mas eu acho que a gente vem de uma educação muito escolástica, tradicional ainda, aquela coisa da palmatória tá um pouco ligada ainda a nós. Então, o erro ele desconta ponto, o erro faz você reprovar, né? O erro te coloca inferior. E isso não podia ser mais errado. Porque o erro, ele é tão bom para você ver aquilo que não pode ser feito. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes na vida é melhor a gente saber o que a gente não quer do que saber o que a gente quer. Às vezes é melhor errar do que acertar. Porque os acertos, eles continuam ali e a gente não repara nos detalhes, né? Vocês querem um exemplo disso? Eu faço Duolingo, né, ofensiva infinita de francês no Duolingo. Os professores de francês querem me matar porque falam que não funciona. Aliás, eu sou professora, né, e eu sei que não é o melhor método, né, mas eu faço aquilo ali, eu gosto do negocinho aqui, enfim. E aí eu tava ali fazendo e eu reparei que eu nem prestava atenção nas coisas que eu preenchia, eu só ia colocando assim automaticamente. E Je viens de Lyon, aí eu colocava Vian, que eu já tinha aprendido, ia colocando lá quando era irmã, quando não era. Até que o aplicativo foi avançando e ele começou a me mostrar os meus erros. Então eu não podia mais colocar de qualquer jeito. E aí ele vai formando ele vai dando várias formas de você corrigir o seu erro. Eu achei muito legal porque primeiro quando você erra, ele te faz.
escrever a palavra errada, depois falar a palavra errada, depois voltar. Enfim, o que eu quero dizer é que os erros eles nos fazem observar, pausar, parar, falar, peraí, o que é que está acontecendo? E quando tudo vai dando certo, é importante parar também para observar por que agora tá dando tudo certo. E a gente não faz isso no dia a dia, né? Técnicas para escrever dissertação e tese. Nossa, eu tô num problemão com a minha tese, porque eu escrevo, mas eu não conto uma história. A minha orientadora tava me orientando sobre isso, que eu falo tudo em frases já corridas, eu entrego todo o conteúdo numa frase, sabe? Eu não espero, eu não conto, eu não narro a tese. E eu só jogo as informações. Eu pego, por exemplo, Ernest Bloch e falo, ele disse isso no princípio da esperança. E a Agostina faz isso, e aí eu junto os dois. E eu não me deleito. Sabe quando a gente vai na nutricionista e ela diz assim, ah, tá, você come rápido ou você come devagar? E você fala, nossa, eu engulo a comida. Eu engulo a tese, sabe? Então agora eu tô num processo de tentar escrever com mais calma, de fazer com que a narrativa vá acontecendo. E vai ser um processo longo, viu? Porque eu tô bem longe disso. De comer o chocolate apreciando o sabor, sabe? Quando a gente só engole o chocolate, aí a gente olha e fala, ele acabou. Pois é, não dá pra fazer isso. Gente que parece querer ter e ser tudo que você é. Aí você se blinda de compartilhar. Como conviver... então... Quando eu percebo que uma pessoa não tá sendo bacana comigo em alguma coisa, eu pondero duas situações. Se essa pessoa é importante na minha vida, se sim, aí eu tento ver uma forma de resolver aquilo. Senão, eu não perco mais nenhum neurônio da minha cabeça, que eu sou ocupadíssima, graças a Deus. Sou uma mulher ocupada, eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar ensinando as pessoas a conviverem em sociedade. Mas, sim, uma coisa bem, nossa, então você é o alecrim dourado? Ah, eu sou, que eu não fico atazanando a vida de ninguém, então eu sou. Agora, quando uma pessoa fica nessa coisa meio sanguessuga com você, a melhor forma mesmo não é nem se blindar, é ignorar. Eu, pelo menos, com o tempo, assim, com a vida, fui aprendendo que não dá pra dar corda pra esse relógio, sabe? A galera é maluca, não entra na maluquice dos outros, sabe? Não fica batendo palma pra maluco dançar, literalmente. Assuntos do coração, sentir atrasada, filhos únicos. Ah, eu amo ser filha única. Vocês não amam? Filhas únicas, onde vocês estão? Eu adoro ser filha única. Nossa, isso explica muito sobre a minha personalidade, né? Mas sabe, assim, eu fico pensando, se eu tivesse uma irmã, né? Eu acho que eu só ia ser, quer dizer, não tem como saber, né? De imaginar assim. Mas eu acho que ia ser muito bom na vida poder olhar pra alguém no mundo, mais alguém no mundo, e falar: caraca, tipo, que sorte que a gente teve de sermos filhas do nosso pai, de sermos neta da nossa avó, sabe? Às vezes eu sinto que tudo que eu tenho de privilégio, tenho de bom de ser neta da minha avó e de ser filha do meu pai, só eu no mundo vou saber. Isso é muito triste, não é? Tipo, imagina só você comer o chocolate no planeta todo. Não, você quer que outras pessoas comam também, que outras pessoas vejam as coisas que vocês veem, as coisas que vocês amam, enfim. E eu sinto isso às vezes. Acho que só nesse ponto que me incomoda. De resto, não, tô safe. Adoro tudo pra mim. Mais espaço, mais comida, mais livros. Essa é legal.
Tem uma dúvida. O que torna um livro ser chamado de clássico? Tem que ser velho? Dani, é assim. Para um livro ser considerado clássico, ele obrigatoriamente. Eu posso falar seu nome, né? Uma pergunta de boas. Então, Dani, ele precisa obrigatoriamente ser um livro que atribui valor social. E precisa ser um valor social, né? Eu digo em escala. Então, assim, precisa ser um livro que entrega socialmente para a maioria das pessoas que vai ler, para todos os leitores daquela obra, valores universais, valores universais, eu digo, de vida, de emoções. Então, assim, por exemplo, nós temos ali o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Os valores que o Riobaldo, um Jacinto, nos mostra, né? Um homem simples do sertão mineiro que fala ali com certa dificuldade às vezes, que expressa os sentimentos por Diadorim de uma forma tão reprimida, mas ao mesmo tempo um homem que te ensina que o sertão é um mundo, um homem que nos ensina a brincar e a trabalhar com essa visão do pequeno e do universal. E ao mesmo tempo é uma obra que te dá uma lição de consciência, de habitar na própria existência, porque quando você vê a vida que foi roubada daqueles homens, você passa de alguma forma milagrosa. Acho que a literatura tem alguma coisa de milagre, algum tipo de milagre acontece ali. Você passa a olhar para a sua vida com uma certa misericórdia, com um certo encantamento, com uma devoção. Então, não necessariamente Guimarães Rosa é velho, mas foi preciso um certo tempo para que a gente conseguisse olhar e enxergar, né? Um clássico, ele nasce clássico. É que o homem, nós, seres humanos vivos agora, em 2025, nós é que demoramos para enxergar, para conhecer um clássico. Por exemplo, O Avesso da Pele, para mim, é um livro que nasceu clássico. Tem quem discorde. Temos autores hoje que vão se tornar clássicos, mas a nossa época, é assim, eles sempre estão à frente do tempo. Então, os nossos olhos são muito pobres para enxergá-los. Acho que é por isso que a maioria das vezes um clássico é mais antigo. Sobre amizades. A amizade tem que ser uma coisa boa. Se não for, ai, sinto muito. Ah, Bruna, mas você é o alecrim dourado. Sou. Então, é que aqui eu tô terminando de ler o que ela tá falando, né? Com relação a amizades abusivas, né? Pessoas que te fazem mal. Eu tive umas fases muito complicadas, viu, na vida com isso, porque eu, eu, eu considero a vida uma coisa muito simples e uma coisa muito sagrada. Então eu respeito muito a vida. E, e ao mesmo tempo eu respeito muito os laços que eu tenho, as pessoas com quem eu me envolvo. Então, normalmente quando eu me afasto de alguém, é porque alguma coisa séria aconteceu ao ponto de eu achar que aquilo pode atrapalhar aquilo que eu acredito que é sagrado na vida, sabe? Então, no caso de amizades assim que são um pouco abusivas, eu já vivi umas coisas assim que me desencadeavam crises de ansiedade e eu acho que é, é de bom tom, eu acho que é um pacto que a gente tem que fazer conosco e não só nas amizades, mas também no trabalho, também em todas as relações amorosas, enfim, que é ter a consciência de que quando algo abusa de nós, quando algo nos faz mal, por mais que a gente goste daquilo,
aquilo infelizmente não pode estar na nossa vida. Infelizmente no momento, né? Porque nessas relações abusivas, depois de um tempo a gente repara mesmo que, nossa, não sinto saudade, não sinto falta, não era isso mesmo. Mas o problema das relações abusivas é que a gente está envolvido sempre nesse véu, nessa espécie de nuvem, essa coisa meio nebulosa que faz a gente acreditar que aquilo ali vale a pena de alguma forma, mas não vale. Nunca vale. E é preciso ter um olhar sagrado para a vida para entender isso. Eu demorei muito tempo nos últimos anos para me desfazer de algumas amizades que estavam indo por caminhos cujos quais eu não concordo, sabe? Eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa de muita liberdade, uma mulher muito livre e muito certa e definida na vida. Até demais, às vezes eu acho que eu me passo nas minhas certezas porque é burrice ter tantas certezas, mas para mim há coisas que são sagradas. Uma delas é viver uma vida limpa. E limpa eu digo assim, uma vida em que eu não casse problemas. E eu tava com umas amizades assim que era uma coisa assim de bebedeira, de usar droga, de fazer umas coisas que eu nunca fiz, mas que eu estava naquele ambiente e chegou um momento em que eu falei assim, cara, o problema não é o fato de eu não fazer. O problema é que eu não gosto de ver. Só de ver me machuca, só de ver me incomoda, só de ver me atrapalha. Então o que eu tô fazendo aqui? Sabe, acho que pouco se fala sobre também você. A tristeza que é olhar para as pessoas à sua volta e vê-las se afundando, né? Eu acho que era preciso falar sobre isso também, porque dói quando a gente gosta de alguém, né? E você vê isso. Mas, enfim, como eu disse, para mim, a vida é uma coisa que precisa ser respeitada. Então, hoje eu já não tenho mais aquilo que eu tinha, porque essa situação me moldou muito. Então, hoje eu já não tenho mais aquilo que eu tinha de problema, assim, de cortar os laços, sabe? Hoje eu falo assim, não, vou passar por isso não, sabe? Tudo que eu puder estar me poupando e me dando de luxo e prazer, estarei me dando. Eu usei Lilica Repelica na infância. Eu não vou estar passando por isso. Mentira, eu não usei Lilica Repelica não, que eu tinha medo dela. Eu usava tudo da Hello Kitty. Que mais aqui? Eu gostei daquela pergunta sobre os clássicos, né? Podia até virar um vídeo. Como lidar com pessoas agressivas e sensíveis? A gente não lida. A gente corre delas, como eu. Não, gente, eu sou a pior amiga do mundo. Quer dizer, as minhas amigas, elas já não fazem mais isso, porque elas sabem que não vai adiantar. Mas eu sou a pior amiga do mundo pra esse tipo de coisa, sabe? Ai, pra coisa agressiva, pra namoro que só dá problema, pra gente assim. Ai, eu corto. Eu corto. Eu não vou ficar perto de gente agressiva. Minha querida, vá se tratar. Eu não vou ficar. Ah, pessoa que sai estapeando tudo, sai brigando, falando alto. Ah, vá procurar um tratamento. Ninguém tem que lidar com as tuas questões, não. O mundo não te deve nada. Como se sentir adulta de fato? Eu acho que a gente se sente adulta quando a gente repara que no- nós somos responsáveis pela vida que a gente tem. Não é de um jeito meritocrático, pelo amor de Deus, gente. Ó, nada aqui é nesse tom, hein? Porque eu sou leitora de Deleuze Guattari. Mas vai sair um episódio sobre eles, se já não saiu antes desse aqui. Mas eu acho que é aquilo, né? A sua vida só depende de você. Pode chorar, né? Vamos tá chorando, mas a vida realmente depende de mim agora. Eu que tenho que ir lá, eu que tenho que fazer, eu que tenho que preencher os meus dias, eu que tenho que me realizar, eu que tenho que me encontrar. Isso é muito bom. É muito bom também não se encontrar, tá procurando, tá percebendo, tá passando pelo caminho, né? Nem sempre é sobre a conclusão.
Literatura é um hobby burguês? Bom, pra mim é um trabalho, mas a literatura por séculos e séculos e séculos, ela sempre foi uma coisa elitizada, ainda é, haja vista o preço dos livros e haja vista, enfim, como o mercado editorial funciona, mas eu acho que sim. Eu acho não, tenho certeza. Você já falou sobre Matilda? Eu adoro esse filme também. A gente tem que fazer um episódio sobre ele. Bom, vou pra última aqui, sobre luto. O luto é uma coisa doida, né? Eu só vivi ele agora. No, bom, eu não tenho uma família muito grande, né? É eu, meu pai e minha avó. E em 2023, quando eu tava no Brasil, a minha avó acabou falecendo. Acho que já falei disso 600 mil vezes aqui, né? Mas o luto é uma coisa complicada, ele realmente tem fases. Primeiro que, assim, eu tive uma reação muito fria e muito calculista, porque eu já esperava que a minha avó fosse falecer, mas então eu não senti. Quando a minha avó faleceu, eu fiquei, ok, é a vida, beleza, ok, não. Foi passando uns meses, assim, eu acho que no terceiro mês que eu senti. Que eu falei, ok, peraí, horizontal, terra por cima, acabou. E aquilo me desesperou de uma certa forma, porque eu realmente reparei que as coisas acabam. Mas eu demorei um tempo, assim, eu não sei explicar o que foi. E a parte difícil pra mim, até agora, foi voltar ao natural. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa, porque a minha avó ter ido embora levou muito de quem eu era com ela. Não de um jeito melancólico, talvez sim, talvez de um jeito até triste, mas conforme ela foi ficando doente e eu já tinha cuidado dela também por muitos anos antes de ir embora, é, eu fui pegando uma certa birra com a vida, sabe? Eu fui meio que brigando com a vida e não entendendo o porquê das coisas. Então, quando ela faleceu e eu realmente entendi aquilo, e eu percebi que, pronto, éramos três, agora só somos dois. Eu percebi que perdê-la era realmente um problema. Então, parece que um pouco que todo o resto na vida ficou meio cinza. Eu acho que é essa sensação, sabe? Que antes eu via a vida a cores e eu passei a ver a vida muito preta no branco, muito cinza. Eu passei a ser. Eu acho que eu passei a ser uma pessoa prática no sentido de que hoje eu realmente sei o que é um problema. Então, as coisas do dia a dia acabaram se tornando tão fúteis. Na verdade, o dia a dia, de certa forma, acabou se tornando tão fútil que eu acho que diariamente eu ainda tenho. Já vai fazer 2 anos, né? Eu ainda tenho em mim aquela coisa do. Ai, preciso preencher isso aqui, preciso preencher esse dia, preciso preencher essa data em específico, preciso não pensar tanto nisso para não viver tanto nessa dor, e eu vou tentando conviver com essa coisa que não tem nome, e eu vou tentando entender isso de uma forma muito cética, mas eu acho que o grande resumo é que eu realmente nunca mais chorei na minha vida. E eu era uma pessoa que chorava tanto, e eu era uma pessoa tão emotiva, e hoje eu acho que fiquei suspensa, fiquei no ar. E muito de mim mudou, e muito de mim amadureceu, e muito de mim se constrangeu, e muito de mim ficou diferente. Por, por conta do falecimento da minha avó, por exemplo, que eu tava falando daqueles amigos, né, que estavam fazendo coisas que eu achava que eram doloridas para a vida e tal, que eu me afastei desses amigos. Por conta disso que eu falei, não, eu vou topar fazer o doutorado, eu vou embora de novo, eu vou fazer isso. Até hoje, assim,
tem uma força, assim, que eu acho que ela deixou pra mim, que eu não imaginava, porque, juro, assim, quando minha avó partiu, eu fiquei muito bem. Eu falei, bom, é isso aí, ok, é a vida. E eu só fui entender tão depois. O luto é uma coisa que tem muitas camadas, eu acho que eu ainda tô numa delas e, enfim. Sobretudo, uma das coisas que me ajuda muito com o luto é poder falar dela, é poder, de uma certa forma, ainda estar com ela, de mostrá-la, de dizer as coisas que ela me ensinava, de dizer a forma como ela pronunciava o alemão de uma maneira única que me causa problemas até hoje, porque a minha avó tinha um sotaque muito interessante, e, enfim. É, o luto é uma cebola, eu acho. Aí você vai descascando a cebola e as coisas vão acontecendo. Mas é permanente. É para sempre, assim. E o que mais me apavora é o fato de saber que, por exemplo, quando eu tiver uma filha, que vai ser menina, né? Vocês já sabem disso. Se eu tiver um filho homem, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou ficar. É brincadeira, mas eu penso assim, lá na frente, um dia, se eu tiver uma família, se eu tiver uma filha, por exemplo, é, essas pessoas elas não vão fazer ideia de quem foi a minha avó. E isso é doido, isso é muito estranho, fica num lugar que não tem nome, sabe? Mas ao mesmo tempo vão ser pessoas que vão ter muito dela, porque muito que tem em mim é dela. Então, muito do que as pessoas conhecem sobre mim, as pessoas conhecem sobre ela. Enfim, a cebola que é o luto. Mas pronto, é isso, turma. O episódio já ficou gigante, né? Tem várias outras perguntas. E se vocês gostarem, eu faço mais desses episódios assim, da gente batendo papo. Beijos, beijos.